com o tema da equipe Redenção, esse mês nós estamos também numa série de mensagens que se chama Restaurando o Altar. Sabe, e só aquele que pode redimir tem o poder de restaurar. Porque junto com a palavra redimir, que significa, um dos seus significados é reparar, a palavra restaurar também tem o seu significado de reparo. Também tem o seu significado de conserto. Quando eu digo que eu estou sendo restaurado, eu estou sendo consertado, eu estou sendo reparado, ou eu estou sendo restituído de algo. E a pessoa que é restaurada de algo, é algo que ela não obteve mais, é algo que foi tomada dela, é algo que não fazia mais parte dela, e ela foi restaurada. E Cristo, Ele nos restaurou. Cristo, Ele nos reparou. Cristo nos redimiu. Amém? Nós iremos abrir as Bíblias para a leitura. Peço que você se coloque de pé. No livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Sim. Efésios capítulo 2. Amém? Amém? A partir do versículo 1 diz assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira, ou inimigos de Deus. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da bondade para conosco em Jesus Cristo. Porquanto pela fé vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém se glorie por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa ministrar no meu coração, no seu coração, para que nós sejamos tomados da revelação da graça de Deus, do favor imerecido, que foi o ato de sacrifício na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos dizer que nós por Ele e nele nós fomos redimidos. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo ao Senhor, meu Deus, eu te peço graça, Pai, te peço, Pai querido, fala em nossos corações, ó Pai, fala no meu coração, meu Deus. Pai querido, eu quero ter uma experiência contigo essa noite, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ter uma experiência contigo essa noite, Deus. Nós queremos, ó Pai amado, ter uma compreensão além do que nós já temos até agora, Pai, da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos conhecer mais o Senhor, meu Deus. Conhecer mais o Senhor, meu Deus. Te sentir mais, ó Deus. Ter mais o Teu toque, ó Deus. Ouvir mais a Tua voz, ó Deus. Pai querido, ser mais sensíveis ao Teu falar, meu Deus. Nós precisamos, ó Pai, nós queremos, e por isso nós clamamos, ó Deus, porque nos foi dado livre acesso, ó Pai querido. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, ó Pai, nós temos livre acesso ao Senhor, meu Deus. Nós temos livre acesso à Sua pessoa, à Sua presença, ao Teu Espírito. Nós temos livre acesso, ó Pai querido, aos Seus braços, ó Deus. Então, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, Pai, fala comigo, Deus. Quebranta o nosso coração, Pai, ensina-nos sobre o Senhor, meu Pai, ensina-nos do Senhor, meu Deus.
nós precisamos, ó Pai, é muito mais que um desejo, ó Deus. É muito mais que uma vontade, Deus, é muito mais que um sonho, que um querer ardente, ó Pai. É uma necessidade, ó Deus. E pelo fato de nós necessitarmos, ó Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Fala conosco. Amém? Vocês podem se assentar. Somente pela graça nós somos salvos. Somente pelo sacrifício de Jesus. Somente por aquele ato de entrega, nós temos livre acesso, nós podemos nos achegar a Ele. Antes, nós andávamos como ovelhas desgarradas, nós andávamos como pessoas sem direção, nós andávamos como ovelhas fora do aprisco, ovelhas sem pastor, nós andávamos como pessoas sem esperança, num lugar escuro. De verdade, a gente nem sabia onde íamos chegar. Mas como consequência da vida, todo passo que eu dou me leva a algum lugar. E o nosso passo, antes, nos levava à ira de Deus. Nos levava a um lago de fogo, a um lugar de tormento, a um lugar de afastamento de Deus. Um lugar onde a Bíblia fala que há choro e ranger de dentes, onde tem um fogo que nunca se apaga, e vermes que nunca morrem, um lugar de tormento, um lugar de desespero. Mas esse lugar ele não era ruim por causa disso. Esse lugar era de fato ruim mesmo, porque Deus ele não estava lá. Deus ele não se encontra nesse lugar. A maior manifestação da ira de Deus sobre a face humana não é um castigo. Porque por mais que Deus castigue, por mais que a mão dele pese um pouquinho, sabe, Deus é bondoso e misericordioso. Isso a gente não compreende, porque até o castigo dele tem seu peso de graça e de misericórdia, tem seu peso de bondade. Mas o destino, o futuro preparado para aqueles que não estão em Cristo, aí não. Porque não é ele nem vai pôr a mão, ele nem vai pesar a mão, ele vai sair de perto, ele vai se afastar. Porque talvez quando Deus fazia algo para castigar o povo, Deus ele esticava a mão, ele pesava a mão sobre o povo, mas a mão dele não vai estar aqui, porque ele vai estar lá, ele vai estar na Nova Jerusalém, e nós estaremos junto conosco, nós estaremos com ele na nova terra, onde não vai ter choro, onde não vai ter escuridão, porque ele é a luz que vai reinar tudo. Sabe, só que para nós sairmos aqui e para chegar ali, teve que acontecer muitas coisas. Para o homem ser perdoado, para o homem obter o perdão do seu pecado na antiguidade, no Antigo Testamento, vocês vão ver que eram necessários ofertas de sacrifício. E igual já foi falado milhares de vezes, vocês sabem, o sacrifício era posto no altar, tinha todo o seu preparo, e o sumo sacerdote entrava lá dentro, oferecia sacrifícios pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E isso acontecia todo ano. Só que isso não era o suficiente para ser vicário, para ser completo, para não precisar de ser feito de novo. Entendeu? Todos os anos eles precisavam de ir até ali, oferecer sacrifício pelo pecado dele, pelo pecado do povo, e saía, e no outro ano a mesma coisa, e ano passado, e ano que vem, e esse ano, e assim vai. Só que chegou um momento onde Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele despiu da sua glória e da sua majestade, e ele deixou tudo que ele tinha, e ele veio aqui à terra, e ele se fez homem. Homem mesmo, homem de carne, homem de sangue, homem com vontades, homem que sentia fome, homem que sentia frio, homem que teve agonia a ponto de transpirar sangue. Homem normal, sabe, ele veio na terra, sim, como Deus, mas na natureza de um homem, se manifestando como um homem. Tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez através do Espírito. Ele não disse que ele manifestava ele não manifestava os atos dele se manifestando como Deus, mas ele falava: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu, porque me trouxe. O Espírito de Deus está sobre mim. Só que aí ele veio aqui na terra,
Ele não pecou, ele viveu como nós, ele foi tentado pelo diabo, Jesus também foi tentado. Sabe, só que em tudo ele não pecou, e aos 30 anos ele foi batizado, tal, e ali o ministério dele começa a ser ativo de verdade, ele começa a manifestar o ministério dele como filho de Deus, e 3 anos depois, ele, no Getsemane, ele ora, ele sai do Getsemane, e ele conversando com os discípulos, vem os soldados prendem ele, e o levam para ser julgado. E durante esse caminho, durante esse período que ele foi levado para ser julgado, ele foi zombado, ele foi preso, cuspiram nele, e depois dele ser julgado, ele foi açoitado, ele carregou uma madeira nas costas dele, ele carregou parte da cruz nas costas dele antes de ser crucificado. Esse próprio Cristo, o Filho de Deus, que saiu da sua glória, saiu lá de cima, ele veio aqui, sabe, aquele que não pecou, que não teve motivo, que não pecou, ele não tinha motivo para se justificar, e nem para pedir perdão por nada, e nem para sofrer consequência de pecado algum. Ele veio aqui, e ele no Calvário, lá ele foi crucificado, com uma coroa de espinhos em sua testa, teve suas mãos e os seus pés pregados. E aí a palavra fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi sobre ele, caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz não estava sobre Jesus durante a vida dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus quando ele foi crucificado. Jesus ali, ele fica horas ali, crucificado, tranquilo que eu falo é vivo, sabe, porque uma pessoa, depois de sofrer vários açoites, porque uma pessoa, depois de apanhar do jeito que ele apanhou, era com um negócio que chama zorrague, que tinha um monte de osso de animal assim, que quando batia arrancava parte da pele, sabe, era um homem que não tinha mais sangue, acabou o sangue dele, porque depois que ele morreu, o soldado foi enfiar, eu acho que foi um estaca, não sei o nome daquilo, sei lá o que era, e acertou nele aqui do lado e saiu água pisada, sangue aguado, porque não tinha mais nada para sair dele. Mas por que ele não morria? Porque ele é a vida, e a vida não pode perecer, a vida não pode acabar sem a existência de um pecado. E Jesus, ele não podia morrer mesmo tendo caído sobre ele os nossos pecados, porque ele não tinha cometido o ato do pecado, mas ele estava carregando a consequência do pecado de alguém. Ele estava carregando a consequência daqueles que andavam como ovelhas desgarradas, como aqueles que estavam destinados à ira, como aqueles que não sabiam para onde estavam indo, mas estavam indo para nada, para o abismo. Ele carregou o pecado, ele carregou o castigo do pecado desse povo. E um momento na cruz, ele olha, eu creio que ele olha para o céu, não sei se ele conseguia fazer isso, ele fala, Deus meu, porque o Senhor me desampara? E um salmo, não sei se é o 22 ou 24, é um dos dois, que ali é como se fosse o texto exato de Jesus Cristo falando, por que, Pai? Porque o Senhor me desampara, porque eu te clamo, porque o Senhor não me escuta, porque é como se o Senhor se afastasse de mim, porque os seus ouvidos não estão atentos à minha voz mais, o Senhor não está me escutando. Sabe, aí eu paro para pensar no seguinte fato, uma pessoa, poxa, o cara, ele foi, sabe, ele apanhou demais, ele carregou uma cruz que era um peso que, sei lá, talvez na nossa força humana a gente não ia aguentar, porque a cruz era maior do que ele, então a madeira era mais pesada, então, não sei. Sabe, mas ele foi chicoteado, a ponto da pele dele ser rasgada. Quando ele foi crucificado, como a cruz era maior do que ele teve os ossos dele deslocados, seu braço deslocado, porque era maior do que ele. Sabe, um cara que ele passa por isso tudo, que ele tem uma coroa de espinhos na sua cabeça, que tem dezenas ou centenas de pessoas olhando e zombando dele, sim, bem feito, porque você está sendo crucificado. Mas uma pessoa que não tinha feito nada para merecer aquilo.
Ele era um homem que não tinha o porquê ter passado por aquilo. Sabe? Aí, durante esse percurso todo, ele passou em silêncio. Ele passou, eu acho que é o livro de Isaías que fala como ovelha muda levada ao matadouro. Sabe, ele não sei explicar, mas se fosse eu, gritava na primeira chicotada, na primeira pedrada, no primeiro insulto. Eu falava, por que você está falando isso comigo? Eu não fiz nada. Sabe por que nós somos assim? Era uma dor insuportável que ele levou. Ele estava calado. Assim, ó. Calado. Aí ele foi crucificado, e lá em cima ele fala, Deus meu, por que o Senhor me desampara? Não porque que eu estou sofrendo esses açoites, não porque que tem essa coroa de espinhos na minha cabeça, não porque, Pai, meu Deus meu, porque eles estão zombando de mim, porque eu estou aqui crucificado, Deus meu, por que que eu tomei essa chicotada, por que que eu estou com o meu braço deslocado, está doendo tanto. Mas, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que pergunta que ele fez. Sabe, no meu raciocínio, eu penso que, poxa, se alguém me bater de leve, pá, eu vou ficar quieto porque não vai doer. Ou se bater um pouco forte, talvez pode doer um pouco, mas eu ainda consegui ficar quieto. Mas se alguém me dá uma chicotada, meu irmão, aí eu dou um berreiro mesmo, abre a boca, feio. Sabe, mas lá parece que ele reclamou de uma dor maior do que uma dor que ele sofreu durante todo o caminho. E que dor que era essa? A dor que levou ele a falar, Deus meu, porque o Senhor me desampara, porque eu clamo ao Senhor, e é como o Senhor não me escutasse. Não era a dor de um chicote, era a dor do afastamento de Deus. Era a dor da solitude de Deus, do afastamento, sim, ó. É como se Deus, ele virasse as costas, tapasse os ouvidos, tapasse os olhos, tapasse a boca. Eu não vejo, eu não ouço, eu não vou falar. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque era necessário que uma pessoa passasse por tudo que estava destinado a nós, para que hoje nós pudéssemos dizer, eu fui resgatado por Ele. Era uma pessoa passar pelo afastamento, pela ira de Deus, o afastamento de Deus, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade, a fim de que nós não venhamos praticar mais as obras que fazíamos antes, igual está no texto. Porque lá em Romanos, no capítulo 3, fala assim, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência pela sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado os pecados anteriormente cometidos. Sabe, Ele veio a fim de nos resgatar, Ele veio para isso, e Ele nos resgatou, e Ele nos restaurou, e Ele nos redimiu, e Ele nos trouxe vida. E a vida que Ele me trouxe, a vida que Ele te trouxe, não é uma vida de eu posso respirar, eu posso falar, eu posso pular, eu posso correr, eu posso ir trabalhar, eu posso fazer dormir. Não, é uma vida eterna, é uma vida de Deus, é a vida do próprio Deus sendo derramada sobre a vida corrupta, sobre a vida que acaba do homem. É a vida de Deus. É uma palavrinha que chama Zoe, vida, a do eterno, a vida dele. Sabe,
Quando a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós e para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas que tivesse a vida eterna. Não foi a vida de poder respirar, não foi uma vida de poder ser feliz aqui na terra só. Sabe, não foi uma vida em que eu posso ser forte, não foi uma vida onde eu posso ser curado, não foi só uma vida desse tipo, mas foi a vida de Deus, uma vida que no dia que nós chegar a nossa data de morrer, ou a vida que quando Ele vier arrebatar a igreja, nós pudéssemos subir e viver para sempre com Ele. Sabe, essa deve ser a nossa esperança. Sabe, viver com Ele, ainda que eu tenha que abrir mão da minha própria vida aqui na terra. Ainda que eu venha ter que me matar todos os dias. E como que eu vou me matar? Como que era feito o sacrifício no altar? Era pegado um animal e era apresentado como sacrifício. Abraão, quando ele foi apresentar Isaac, ele apresentou, eu tenho para mim que era o maior bem dele. Ele apresentou o maior bem dele e colocou no altar. A palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, e Ele tem ciúme de nós, mas nós somos templo do Espírito Santo, e todo templo, ele tem um altar. Então, se o nosso corpo é um templo, tem que ter um altar dentro da gente, tem que ter um lugar de sacrifício dentro da gente. E qual que é esse lugar? É o nosso coração. A Bíblia fala no livro de Provérbios, de todas as coisas que vocês devem guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que flui toda a vida. Todas as fontes da vida fluem do coração. O coração é um dos lugares mais top da nossa vida, porque flui tudo dali. Mas se flui tudo dali, tudo tem que terminar ali também. Se um desejo parte dali, é ali que um desejo tem que terminar. Porque não adianta eu querer algo ruim e só o fato de eu não praticar esse algo me fazer o bonzão. Não. Não adianta eu me inibir de ter uma atitude que desagrada a Deus, achando que eu vou estar agradando Ele, mas essa atitude está latente do meu coração, está batendo mais forte do que eu estou permitindo isso. Porque eu posso ter o controle por um tempo, mas uma hora o controle vai acabar. Mas enquanto eu tenho o controle, eu não estou agradando a Deus, controlando a minha atitude e permitindo o pensamento. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo disse que olha só o que Ele fala, que lá atrás, na lei, o homem adulterava se ele fosse pego no ato, se ele tivesse o ato com a mulher, mas na manifestação dele, na graça não, só o ato de pensar já seria o pecado. Aí, a gente vê lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E fala o seguinte, a parábola fala que eram 5 virgens prudentes e 5 loucas, 5 sábias e 5 loucas. E o que eu entendo por 5 virgens? Olha só, eu entendo como 10 virgens, quer dizer, pessoas que não tiveram contato ainda. Pessoas que não tiveram contato, pessoas que não vão colocar aqui a palavra pecaram, não tiveram contato nenhum, são puras, são brancas, totalmente. Se manifestam, eu sou puro, sabe, eu não faço isso, eu não faço aquilo, aquele outro, e fala o seguinte, 5 delas eram sábias, mas as outras delas eram inconsequentes, e as 5 que eram, aos quais eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram consigo reserva de óleo, entretanto as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto às suas lamparinas, as candeias. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, que dizia, eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As loucas recorreram às sábias, dizendo, dai-nos um pouco do vosso azeite, porquanto as nossas candeias estão apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará, tanto para nós, quanto para vós outras.
Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis um pouco nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas olha só, as 10 eram virgens. As 10 podiam dizer: eu sou pura. Eu sou pura. Sabe, só que 5 delas, o interior delas eram sábios. Elas eram sábias aqui dentro. E 5 delas eram imprudentes, eram loucas. Então vamos mudar um pouquinho. Todas as 10 tinham atitudes de pureza. Todas as 10 se comportavam com boa índole. Todas as 10 falavam palavras bonitas, se comportavam perante as outras pessoas de uma forma boa, de uma forma sadia. Só que o interior de 5 delas, de verdade estavam em Deus, de verdade estavam com óleo dentro de si, aguardando o noivo. Estavam com o coração queimando e alimentando aquilo com o óleo que havia dentro delas. Mas as outras 5, por mais que as atitudes delas eram boas, o interior delas faltava óleo. Podia até ter um foguinho ali, mas não tinha óleo. Não tinha nada que pudesse fazer com que aquele fogo continuasse. E chegou um momento, elas viram que o noivo estava demorando. Aí elas falavam: olha, eu vou precisar de um pouquinho do óleo de vocês, porque o meu está acabando e eu não tenho mais. Eu não tenho. Só que as 5 que tinham óleo, as 5 que tinham a palavra dentro de si, disse: olha, eu não posso te dar, eu não posso tirar o que está dentro de mim. Você precisa pegar para si mesma, você precisa adquirir para si mesma, porque se você não tiver, não tem como transferir. Sabe, essa convicção que tem em mim para a sua vida não. Essa fé que está em mim, eu não consigo transferir ela para você não. Eu consigo demonstrar que eu tenho ela pelo fato de eu ter trago. Mas o que você pode fazer, o que vocês podem fazer, é ir lá em quem vende e comprar. É ir lá em quem tem trazer. Olha só. Eu sei que as suas atitudes, elas são boas. Sabe, só que dentro de você não tem óleo, não tem palavra. Só que dentro de você está faltando algo aí. Só que dentro de você está faltando algo aí. E há trevas e a ausência da luz. E aí as 5 estavam cheias da luz, e as outras 5 não tinham tanto aquilo. Sabe, quem não tem luz tem trevas dentro de si. Olha só, as minhas atitudes, os meus atos, a forma de eu falar, eu estar pregando aqui em cima, eu estar falando aqui em cima, ou a gente pregando, a gente saindo para evangelizar, a gente fazendo o que for, a gente cantando louvor, a gente falando de Deus na faculdade. Eu não estou falando que não precisa fazer isso, é consequência de ter óleo aqui dentro, da luz aqui dentro. Mas tem joio dentro de trigo também. O joio, ele se faz como trigo. O leão, o lobo entra no meio das ovelhinhas ali. Entendeu? Então as minhas atitudes, elas podem dizer algo, sabe, exterior. Talvez as 5 virgens sábias, elas foram, e eu, como mãe imprudente, falo: não, eu vou junto, porque as minhas atitudes, elas demonstram que eu sou igual a elas. Poxa, mas as minhas atitudes mostram quem eu sou para o próximo, mas não para ele. Porque Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está fora. Deus sonda e conhece o coração. Então não basta eu ter uma atitude boa, não adianta eu ser legal, não. Eu tenho que ter Ele. Eu tenho que ter Ele. Eu preciso ter Cristo. Eu preciso ter Ele. Eu preciso sair daqui, porque o altar já foi restaurado, olha só. Sabe, nós éramos um altar depravado por natureza. Porque a palavra fala que nós não andávamos com Deus, e com isso nós éramos destinados a ir. Então a minha vida era um altar destruído, o meu coração era um altar destruído, porque eu só desejava coisas más. Mas no momento que Cristo, Ele sendo altar, se colocou no altar por nós,
O outro altar que somos nós fomos restaurados. Nós fomos restaurados, foi nos dado uma nova chance. Sabe como altar restaurado? Como altar restaurado, o que me falta? Me falta tirar as coisinhas do altar, porque as coisinhas do altar sou eu que tiro. Sabe, porque o altar foi reconstruído, ele foi reedificado, ele foi restaurado, entendeu? Ele foi recuperado. Mas a atitude de tirar as pedrinhas, a sujeirinha, as bolinhas de papel, os trenzinhos dali, é eu que tiro, é você que tira. Vocês estão entendendo? Sabe, essa atitude ela cabe a nós de tirar. Só que não em nós por nós mesmos. A palavra lá em João fala o seguinte, Jesus falando, olha, é o seguinte, eu sou a videira, eu sou a árvore, e vocês são os ramos, as varas, vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas sem mim, acabou para vocês. Nada vocês podem fazer. Sabe, essa atitude de restaurar ou de tirar as poeirinhas do altar, essa atitude, sabe, de me converter do meu caminho. O que é me converter do meu caminho? Eu estou indo para cá, ó, e aqui está destinado a ira, aqui, ó, destinado a ira. E Jesus Cristo, ele vem, ele se entrega por mim, e ele cria uma plaquinha de conversão à direita aqui, ó. Sabe, só que eu estou aqui, ó. Estou seguindo aqui por um caminho errante, por um caminho sem saída, por um abismo. Só que em Cristo, ele criou um caminho novo. Então, deixando minhas coisas que para trás ficam, deixando a velha natureza, sabe, deixando toda impureza, deixando para trás, eu prossigo para o alvo, porque nos foi dado um novo caminho, nos foi apresentada uma saída. Sabe aquela plaquinha de beco sem saída, de rua sem saída que tem todo fim de bairro assim? Então Deus, ele criou uma conversão à direita ali, ele criou um retorno. Olha, esse caminho não tem saída, mas eu faço isso com você, ó. Eu te dou a chance de retornar e de voltar ao caminho que você nunca devia ter deixado. Sabe, ele nos resgatou. Gente, isso é poderoso demais, isso é lindo. Ele nos resgatou. Sabe, ele nos atraiu para si mesmo. E o meu primeiro pensamento quando acordo deve ser esse: ele me restaurou, ele me resgatou. Foi-me dado um novo caminho. Então não posso andar mais pelo caminho errante. Eu devo seguir ele. Ele nos restaurou. Sabe, não seja como uma virgem imprudente. Porque elas tinham atitudes boas, elas podiam se falar assim, poxa, eu sou pura. Sabe, só que elas eram imprudentes, e a imprudência estavam dentro de si, porque antes delas não levarem o azeite consigo, elas pensaram, eu não vou levar o azeite, porque eu não preciso de levar o azeite. Mas as 5 sábias, elas falaram, poxa, eu tenho que levar o azeite comigo, porque eu vou precisar de azeite durante o caminho. Eu vou precisar da palavra, eu vou precisar de Cristo durante o caminho. Só que para quem que faltar, para quem que é apresentado esse novo caminho, quem consegue ver esse novo caminho? Nós temos que olhar para Cristo. A Bíblia fala que a todos quanto nele passaram a crer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, como que eu vou conseguir me livrar do pecado? Eu não vou conseguir me livrar do pecado falando que eu vou parar de pecar, porque eu vou falar que eu vou parar de pecar hoje e amanhã eu vou pecar de novo. Porque não cabe a mim, cabe a seguir um novo caminho, a reconhecer Cristo na minha vida, porque a partir do momento que eu reconheço a Cristo, o Espírito Santo, ele vem e me convence do pecado. Então ele vai falar, não siga mais por aqui, mas muda o seu caminho. Sabe, a Bíblia inteira vai falar disso, porque desde o início foi apresentado um novo caminho, e até o final é apresentado um novo caminho.
Essa deve ser a nossa mensagem de vida. Mais do que a mensagem que a gente anuncia, que seja a mensagem que eu vive, que eu pregue para mim mesmo todos os dias. Sabe, todos aqueles que passam a viver como filhos de Deus, passam a desfrutar do reino de Deus. Jesus, ele conversando com as pessoas no livro de Marcos, no capítulo 17, vai falar sobre isso. E ele fala assim, olha, vocês vão falar que o reino está ali, vocês vão falar que o reino está aqui, está acolá, está à direita, está na esquerda. Mas não está não. Porque o reino está dentro de vocês. Está entre vocês. Sabe, no Antigo Testamento, Deus ele se manifestava sobre o povo. Nos tempos de Jesus, ele manifestava entre o povo. E hoje ele se manifesta dentro de nós. Então o reino de Deus, uma porçãozinha dele está aqui, ó. Está aí. Porque vocês são um templo do Espírito Santo. Sabe, porque é Ele quem governa, porque Ele quem domina, Ele impera aí dentro. E a partir do momento que Ele governa, que Ele reina, porque Ele é rei, porque Ele é o Pai, e Ele instrui, e Ele ensina, porque Ele é o Senhor também, e Ele dá exortação, Ele dá ordem, olha, faz aquilo, não faz aquilo, porque Ele é o amigo, Ele é quem aconselha. Nós mudamos o nosso caminho. Nós temos que mudar o nosso caminho, porque não existe oportunidade maior do que essa. Não existe oportunidade maior do que essa. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, e a nossa natureza ela foi restaurada, o altar foi restaurado. Basta eu tirar as coisinhas do altar, e basta eu colocar os meus desejos e os meus sonhos ali, em cima, e apresentar para Deus. Só isso. Basta eu deixar as coisas de lado. Basta eu ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Basta isso. Porque Ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela me ensina a respeito de agora e a daqui 50 metros, a daqui 1 quilômetro. Ela me ensina hoje ou amanhã. Então, sabe, que a palavra ela se faça vida dentro de nós. Porque nós permitimos que a palavra, se nós permitimos a palavra adentrar, sabe, mais perto nós estaremos dele. E eu posso falar que a cada dia que isso acontecia mais experiências nós teremos com ele. Mais perto dele nós estaremos, mais forte nós ouviremos a batida do coração dele, mais ouviremos a voz dele. Porque às vezes eu fico na dúvida, Deus, como é que eu vou saber se é a tua voz ou se não é? Poxa, aí eu penso, então eu não tenho intimidade com Ele. Então eu não tenho a palavra no meu coração, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso ser prudente, eu preciso ser sábio, eu preciso carregar o azeite aqui dentro, para eu ouvir a voz dEle. Porque enquanto Ele não vem, eu vou até Ele. Porque enquanto os céus não se abrem, Ele não vem nos resgatar, eu estou correndo em direção a Ele. O prosseguir para o alvo é isso, é deixar o pecado e seguir Cristo. Amém? Que essa palavra, ela venha ficar dentro de nós e que possamos ruminar ela, mastigar, engolir e voltar. E mastigá-la mais um pouquinho. Porque a nossa vida deve ser baseada em cima disso. Sabe, o altar, na sua natureza, ele já foi restaurado. Cristo, ele nos restaurou, entendeu? Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida. O portal foi aberto, o véu foi rasgado, o altar foi restaurado, uma nova vida foi dada, a vida dele. E se nós abrimos o nosso coração, se nós abrimos o templo e o coração, o altar para Ele, Ele vem, Ele faz morada. Sabe, a pessoa que faz morada, ela não visita uma vez ou outra, não. Ela mora. Sabe, eu moro lá no bairro Santo Antônio, lá na minha casinha lá. Então o que eu faço? Eu vou trabalhar, eu visito o meu trabalho, eu visito a faculdade, eu visito a Avenida Getúlio Vargas, eu visito a casa de um amigo, eu visito esse templo, mas eu moro lá. Nós somos morada, nós somos habitação. Ele habita aqui dentro.
Gente, Ele habita aqui dentro. Ele habita aí, ó, no coração de cada um de vocês. Isso é maravilhoso. Sabe, não precisa de falar nada, Ele habita. Ele habita. E o fato dele habitar, o resto é consequência. O fato dele habitar, o meu pensamento vai mudar. O fato dele habitar, eu vou limpar o altar. O fato dele habitar, sabe, eu vou mudar minhas práticas, eu vou passar a carregar azeite. Eu vou ter prazer na lei do Senhor. Eu vou ter um novo coração. Eu vou ter uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Eu vou ter Ele manifesto na minha vida. Amém? Então, que o Espírito Santo, Ele continue falando isso no coração de cada um de vocês, e aquilo que não saiu por palavras, que o Espírito Santo, Ele fale no coração, que Ele continue falando. Sabe, quando terminar aqui, vai ter a confraternização ali em cima, e depois a gente vai ficar conversando e vai cada um para sua casa. Sabe, mas não deixe isso apagar, não. Eu não posso deixar isso apagar. Eu tenho que ser movido por isso. Eu sou aquele carrinho de corda, aquele bonequinho de cordinha, e a minha cordinha é essa, é Ele que me faz mover, é Ele quem me faz viver. Sabe, Ele é a água que dá a nossa energia. Ele é a água que nos dá vida. Amém? Então, eu peço que vocês se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração nesse sentido. Deus, sabe, toma a minha vida, toma o meu coração. Sabe, o que eu estou fazendo que não te agrada, tira daqui. O que eu estou fazendo que está sujando o altar, sabe, arruma isso tudo, Deus. Dá um jeito aqui dentro. Restaura o meu coração. Sabe, porque já me foi dada essa oportunidade, já me foi dado esse direito. Um caminho foi apresentado para mim. Uma saída me foi posta. Um novo trilho me foi dado. Habita, me ensina a caminhar por esse caminho. Tira o pecado do meu coração, ó Deus. Só o Senhor quem pode fazer isso. Comece a orar. Só o Senhor, meu Deus, quem pode fazer isso em nós, ó Deus. Só o Senhor, meu Deus querido, que pode, ó Pai, nos tirar, meu Pai amado, dos nossos maus pensamentos, ó Deus, e nos levar ao Teu coração, meu Pai. Só o Senhor, meu Pai, pode mudar, meu Pai, a nossa capacidade de pensar, meu Deus, nos convencer das nossas atitudes, ó Deus. Pai querido, nos dá o Teu coração, ó Deus, porque nós cremos em Ti, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus. Nós precisamos de Ti, ó meu Deus. Meu Pai, o meu coração, a minha vida, ela precisa do Senhor, meu Deus. É mais que o ar que eu respiro, Pai. Oh, meu Deus, eu necessito de Ti, Jesus. Venha sobre nós, ó Deus. Nós não queremos, ó Deus, ser imprudentes, ó Pai. Não, 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 Deus. Nós queremos ser segundo o Teu coração, meu Deus, ser segundo a Tua vontade. Nós queremos Te agradar, meu Pai, nós queremos carregar o azeite dentro de nós. Nós queremos carregar a Tua palavra, meu Deus, dentro de nós, ó Deus. Nós não queremos que essa chama se apague, ó Deus. Não deixe essa chama apagar, meu Deus. Não deixe que deixamos essa chama apagar, meu Deus. Oh, meu Deus, se nós ainda não temos uma necessidade plena de Ti, desperta Ele em nós, ó Deus. Porque o nosso desejo pelas outras coisas é muito maior, meu Deus, que o nosso desejo pelo Senhor. E isso está errado, meu Pai. Nós desejamos mais a realização de um sonho. Nós ansiamos mais pela chegada de um dia do que ter-Te, ó Deus. Isso está errado, Pai. Isso não é ser sábio, isso não é carregar o azeite. Isso é ser imprudente, ó Deus. Nós não queremos ser assim, meu Pai. Nós não podemos ser assim, meu Deus. Nós muitas vezes desprezamos o reino. Nós muitas vezes desprezamos o Pai. Nós muitas vezes desprezamos a oportunidade que nos foi dada. Nós recusamos muitas vezes entrar pelo caminho que nos foi apresentado, Deus. Oh, Espírito Santo, adentre nosso coração, meu Deus. Se tem uma faísquinha, Pai, derrama o Teu azeite para que esse fogo dele venha queimar, meu Deus, e não venha se apagar, meu Deus. Mas, meu Deus, se é um coração apagado, Pai,
O Senhor, meu Deus amado, é o fogo ardente, o Senhor é o fogo consumidor, meu Deus. O Senhor é o próprio azeite, ó Deus querido, então queima o coração, meu Deus. Queima os nossos corações, ó Deus. Nós te queremos, ó Pai, mais que tudo, ó Deus. Nós te queremos, ó Deus, mais que todas as coisas, ó Deus. Inunda, Pai querido, o nosso coração, meu Deus. Espírito Santo, nós precisamos, ó Deus. Venha sobre nós, ó Deus. Vence o nosso coração, meu Pai, atrai o nosso coração a Ti, Deus. Nós precisamos, ó Deus. Nós ansiamos pelo Senhor. Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és minha salvação. Tu és minha salvação. Que nessa noite você possa fechar os teus olhos. Gracioso, Que nessa noite o Espírito Santo ele possa tocar no teu coração. misericordioso, Tu és maravilhoso. Me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás. Cante isso nessa noite. Eu sei que Não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora para tocar em meu coração que Tu és. És minha salvação. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo ele tem muito para fazer aqui neste lugar nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo no nosso meio. Que nesse momento você também possa começar a sentir a presença dele te tocando. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo tocando o fundo do teu ser nessa hora. Oh Deus, nós ouvimos nessa noite falar do teu azeite, Senhor. Oh Senhor, o teu azeite que mantém a chama acesa dentro de nós. É o teu azeite, Senhor, que mantém a lâmpada acesa. Então Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eis-nos aqui, Senhor. Oh Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, como lâmpadas na tua presença. Acende, Senhor, o teu povo nessa noite. Acende, Senhor, o teu povo, ó Pai, com o teu fogo. Acende o teu fogo em nosso interior. Acende o teu fogo em nosso ser. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade neste lugar. Tu tens a liberdade neste lugar. Então Espírito Santo, toca as nossas vidas, toca o nosso coração, toca, Senhor, o nosso ser, o nosso interior, toca a nossa alma nessa noite. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora, nos incendeia, nos inflama com a Tua glória, nos inflama com a Tua glória, nos inflama, Senhor, com a Tua Shekinah. Sozinho em minhas
pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. oh, Santo Deus, Santo, tu és santo, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Vamos fazer agora um momento de adoração. Vamos fazer um momento de adoração a Ele nessa hora. Eu preciso que você feche os teus olhos nessa hora. Eu não quero que você fique olhando para o pastor Rafael nessa noite, porque o pastor Rafael, ele não tem nada para te oferecer. Essa pessoa que está do teu lado, ela não tem nada para te oferecer nessa noite. Mas o Deus poderoso que está aqui no nosso meio, Ele pode fazer coisas gloriosas na tua vida. Oh, tu és maravilhoso, tu és santo, oh, tu és santo, oh, santo, oh, tu és santo, oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te incendiar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te incendiar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Passeia, Espírito, passeia, Espírito, passeia, Senhor, no meio do teu povo, no meio dos teus jovens aqui neste lugar. Ei, xaradaraba, xaradaraba, xaradaraba. Oh, tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar. Este altar tem que estar fumegando da presença, da glória, da Shekinah, do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que não me deixarás sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és bom. Eu sei que Oh, estás aleluia! eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixarás. Eu sei que vens agora Oh, aleluia! em meu coração. Vem, Espírito Santo, sopra, 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 sopra. Rabasheri andarabadaraba sharandarabadarabadaraba sherireha. Redere kanjarabasheri mandaradaraba sharandarabadarabadaraba.